As melhores histórias de terror e nonsense. Se acomode e venha comigo. Em poucos anos, não aguentaria mais essas coisas. Precisaria se aposentar. Então, com isso, ele já estava preparando um discípulo. Pegue o seu crucifixo, Virgílio, e esteja atento a tudo o que for acontecer. Em hipótese alguma, corra. Você sabe o que acontece se correr. Sim, Virgílio sabia o que acontecia. O ruim seria convencer as suas pernas e não dar aquela corrida, a que seria fatal. Segurar a ansiedade e não fazer bobagens. O pobre jovem estava engolindo seco, enquanto seu mestre, chamado Babalaô, preparava as suas ferramentas. O dia prometia ser agitado. Em algum lugar daquela pequena cidade, em uma pequena igreja, ela tinha sido assolada por espíritos demoníacos que tomaram a forma de pequenos animais e dizimaram algumas pessoas que só queriam rezar e pedir perdão a Deus. Este fim chegou em forma de castigo. Virgílio, um órfão que tinha sido abandonado na praça da cidade, em cima de um carrinho de bebê todo velho e enferrujado. Babalaô vinha de uma missão especial, em que teve que lutar com todas as forças contra o mal, que não descansava. Exausto, ele quase dormia dirigindo de volta para casa, quando à distância, ele escutou um choro. Rapidamente, Babalaô ficou alerta e procurou a origem, encontrando o bebê, que estava desnutrido e com muito frio. Levou ele para o seu centro espírita e cuidou como um filho. Agora, ele seria levado para a sua primeira grande missão. As outras foram coisas bem leves, como exorcizar um homem ou expulsar um espírito zombeteiro. Agora, era coisa grande, um verdadeiro batismo de fogo. Babalaô sabia que estava ficando velho. Em poucos anos, não aguentaria mais essas coisas. Precisaria se aposentar. Então, com isso, ele já estava preparando um discípulo. Tenho muito orgulho de você, filho. Venha cá me dar um abraço. Ele pressentiu o perigo. Ele sabia que nessa missão algo poderia dar errado, mas eram ossos do ofício. Ele não poderia virar as costas para as coisas que aconteciam na sua cidade. A escalada do mal estava muito rápida e agressiva. No dia anterior, ele enviou um drone que sobrevoou a região. O aparelho ficou no ar perto da igreja, atacada por alguns segundos apenas, o suficiente para ele ver alguns totens macabros montados ao redor. Esses totens eram feitos de carne, ossos e almas humanas. Uma coisa terrível, de embrulhar o estômago. A última vez que Babalaô enfrentou algo assim foi com seu antigo tutor, ainda um adolescente. O mal entrou na mente do seu chefe, o fazendo ficar em estado catatônico pelo resto da vida, só tendo paz mesmo quando caiu morto, vítima de um infarto fulminante. O jovem Babalaô sobreviveu e finalizou o ritual, erradicando aquele mal. Com o crucifixo em mãos, Virgílio entrou no carro e eles dirigiram até o local amaldiçoado. Chegando lá, o ar estava pesado. Estava escuro, mesmo ainda sendo de dia. Os arredores daquele lugar estavam deserto e silencioso. Babalaô sentiu o peso dos espíritos em todo o seu corpo. Eles estão me chamando, sussurrou para Virgílio, que descia do carro bastante assustado e abalado. Do porta-malas, Babalaô retirou uma caixa enorme e pesada, a colocou no chão e abriu a tampa. De dentro, ele retirou um enorme punhal afiado
e 2 armas lança-chamas. O embate seria arriscado, e eles não podiam deixar de usar todas as armas possíveis. Virgílio levantou a sua arma, crucifixo no peito, uma mini bíblia no bolso e um pote com água benta. Assim que eles chegaram na parte de trás da igreja, na área em que os 3 totens pareciam fazer uma triangulação, uma voz sussurrou forte no ouvido deles: "Vão embora daqui. Vocês não são bem-vindos." Tremendo de cima a baixo, Virgílio queria obedecer e sumir dali o mais rápido possível. Mas ele sabia que não podia. Estava na sua mente continuar e completar a sua missão. Um redemoinho começou a se formar no centro dos totens, enquanto Babalaô espalhava sal grosso ao redor daquele lugar. Tudo isso para impedir que alguma criatura saísse dali, fosse conjurada. Elas já mataram muitas pessoas naquela cidade. Babalaô não queria mais um derramamento de sangue, mas o mal resistia. Ele sempre resiste. E gritando em sua mente, ordenava que ele fosse embora. Depois que isolou o lugar, Babalaô começou a recitar palavras em latim, fazendo o mal ficar com medo e lutar. O mal lutava. Era muito forte. O vento forte começou a afastar o sal grosso para longe da marca em que ele deveria ficar. Virgílio observava com preocupação. Ele não queria interromper o mestre, e ele tinha que ficar na contenção de caso algo fosse acontecer. E um estrondo muito forte foi ouvido, e Virgílio e Babalaô foram jogados longe. "Droga! Isso não foi legal", disse o homem. "Se prepara, Virgílio." Então, o mal surgiu de dentro do círculo dos totens, nervoso e muito irritado com a intromissão. Vários pequenos demônios começaram a sair do local. Horas antes, ajoelhado na frente dos galões de combustível, dos lança-chamas, Babalaô ungia e tornava abençoada aquela gasolina. Ele sabia que a usaria poucas horas depois. Ele e Virgílio abriram fogo contra as criaturas que saíram. O ar inteiro começou a queimar. O ambiente a pegar fogo. Pegou na mata e saiu varrendo plantações e arbustos. O espírito principal corria em círculos, preso às palavras que Babalaô continuava proferindo, enquanto seus dedos apertavam o gatilho e incendiavam as criaturas que continuavam saindo. Um cheiro muito forte de carne podre queimada incomodava as narinas de Virgílio. Depois das criaturas, os totens começaram a derreter, um a um, impedindo assim que mais criaturas saíssem do local. O espírito estava acuado. Ele pressentia a derrota chegando. Virgílio tirou o seu crucifixo e se aproximou dele. Queria dar o golpe final, exorcizar para sempre aquela criatura. Mas quando o jovem se aproximou demais, ele viu o abismo. Viu o mal irremediável. Viu o que não deveria. Babalaô estava em estado de transe, conjurando palavras, segurando o espírito maligno com todo o seu conhecimento e força. Ele não viu seu discípulo cometendo o erro. O mal foi erradicado e Virgílio caiu desmaiado no chão. Babalaô demorou alguns segundos ainda para acordar do seu transe e ver o seu jovem discípulo caído, com os olhos arregalados e com o coração pulsando bem baixinho. Quando Babalaô o acordou com um tapa no rosto, ele viu a face da criatura, do demônio sorrindo para ele. O jovem, com uma força brutal, agarrou com força o pescoço do mestre. Quase sem ar e com lágrimas escorrendo de seus olhos, Babalaô não teve escolha. Tirou o punhal do bolso e fincou no coração de Virgílio, e rapidamente caiu morto para o lado. Com um pouco de combustível que ainda restava na arma, Babalaô incendiou o corpo dele, para que o mal não pudesse mais entrar e usá-lo, e enterrou ali mesmo,
atrás daquela pequena igreja. Babalaô prometeu a si mesmo que aquela havia sido a última vez em que ele decidiu desafiar as forças do mal. Fui designado a acompanhar um grupo de padres que viajavam por toda a Europa em busca de resolver o problema com as possessões. Eu cresci em uma família muito rígida e religiosa. Me obrigavam a tarefas que eu odiava executar. Acabei crescendo avesso a coisas religiosas e espirituais. Poderia dizer que eu era cético, mas até certo ponto. Eu acreditava em Deus, como uma figura responsável pela criação de tudo que vemos no universo, mas não uma figura que poderia determinar o que faz ou não da vida, podendo te punir ou agraciar conforme as suas vontades. Nesse Deus eu não acreditava. O pior perigo que podemos enfrentar nas nossas vidas é o da sugestão, manipulação. As pessoas nos obrigarem a fazer coisas que não estamos preparados, nos falar coisas que não queremos ouvir. Isso sim é terrível. Me formei em literatura clássica e me propus a começar a escrever livros. Um deles, que eu falava sobre charlatões dos fenômenos tidos como paranormais, eu acabei ganhando muita fama e dinheiro, podendo viajar o mundo em busca de mais histórias para os meus próximos livros. Meu nome estava no topo dos mais vendidos, Marcus Oliver, o escritor. Como isso soava muito bonito. Um dia, entrei em contato com o Vaticano. Eu estava interessado em escrever um livro sobre experiências de exorcismo, do passado até os dias de hoje. Sei que com o avanço da medicina, descobertas de novas patologias para os casos da mente, o exorcismo caiu um pouco no esquecimento do imaginário popular. Mas eles ainda aconteciam, e eu queria estar por dentro de tudo. Fui designado a acompanhar um grupo de padres que viajavam por toda a Europa em busca de resolver o problema com as possessões. Eu era autorizado a acompanhar eles. Poderia gravar o áudio, mas não as imagens. Topei o desafio e comecei a ir com eles. Tome cuidado, Oliver. As coisas que você vai ver talvez não esteja muito preparado. Tenha muito cuidado. O demônio é ardiloso. Ele não permite nenhum deslize. Ele invade sua mente de uma maneira terrível. O padre que tinha me dito isso era bastante experiente. Ele era bastante idoso, mas possuía uma vitalidade que muitos jovens de 20 anos não tinham, e isso me impressionava. Mas o padre talvez não soubesse que eu estava ali justamente para desmascarar essa prática medieval e arcaica. Que eu estava ali para escrever um livro justamente condenando isso. Ou talvez ele soubesse, e um ingênuo da história fosse eu. Acontece. Quando chegamos na casa do primeiro caso que presenciei, logo percebi o padrão do que eu já havia lido anteriormente. Casa simples, interior do país, isolado dos grandes centros, ambiente propício a esse tipo de caso. Uma esquizofrenia ou algo parecido facilmente seria reconhecido como possessão demoníaca ou algo do tipo. Mas o que eu presenciei só tenho nas fitas para ouvir. Foi algo um pouco perturbador para quem tem a mente mais fraca. Algo pesado mesmo. Era uma mulher já adulta, na casa dos 20 e poucos anos. Ela estava com uma força além do normal. O corpo humano
em momentos de perigo e tensão, libera uma força extra. A ciência e a biologia são incríveis mesmo. Depois de muito lutarem, os padres conseguiram controlar a jovem. Com muita reza, água benta, invocações de Deus com o crucifixo, palavras em latim e tudo mais, a jovem que estava amarrada na cama se acalmou e dormiu. Amanhã voltaremos, Oliver. Esse é um caso tranquilo. Acredito que em poucos dias o demônio será expulso. A jovem deve se recuperar muito bem depois. O padre falava com uma calma e convicção impressionante. Só me assustei com o caso tranquilo. Ficava imaginando qual seria o perigoso. Eles correriam risco de vida? Só sei que a jovem se recuperar me deixou feliz. Já li sobre muitos casos que a pessoa que estava sendo exorcizada morria, sem nenhuma chance de recuperação. Era triste, mas acontecia em muitos casos. Voltamos naquela mesma casa mais 2 vezes, até o que os padres anunciaram que ela estava livre do demônio. Na minha mente eu pensava, não havia demônio nenhum, era óbvio, mas se a mulher vai se recuperar mesmo totalmente, eu precisaria fazer uma visita semanas depois, para ver como as coisas estavam. Precisava contar isso no meu livro. Depois desse caso, precisei esperar mais de uma semana para que tivesse um outro chamado. Notei que os padres estavam muito preocupados. Parecia ser algo terrível. Um chamado que nenhum deles gostava de receber. Era um caso muito perigoso. Talvez o mais perigoso que eles já tivessem enfrentado. Eles tinham me dito que alguns padres locais haviam enlouquecido e tirado suas vidas. O caso era grave e causava preocupação. O padre chamado Bento, o mais velho e calmo, chegou para mim e falou: "Olha, Oliver, esse caso é muito grave. Acho melhor que você não vá. O poder desse demônio pode ser muito grande para nós. Você precisa tomar cuidado." Óbvio que ignorei essa frase de não ir. Eu vou e insisti com ele, e fazendo caras e bocas aceitou. Afinal, um grande caso assim seria muito interessante para o livro. Não poderia perder essa chance. Chegamos até o típico fim do mundo. Uma casa pequena, isolada dos grandes centros, como eu havia falado anteriormente. É sempre nesses lugares, com raras exceções. Quando chegamos, o padre Bento me deu o alerta. "Não ouça nada que ele te disser. Não deixe ele se aproximar muito de você. Tome bastante cuidado." Ele falava me olhando, com aquele rosto firme de bastante conhecimento. Até quem não acreditava nessas coisas ficaria arrepiado, como eu fiquei. Entrando na casa, fomos recebidos pelos pais do garoto, que estava possuído. Ele devia ter no máximo 6 anos, e aparentava estar normal. Ele deu bom dia assim que entramos. Os padres pediram que eu ficasse afastado. Eu vi que eles estavam muito tensos e preocupados. Mas todo exorcismo, marquei no relógio que ficamos 2 horas ali dentro. Foi bem tranquilo. A criança ouvia tudo calada. Falava poucas palavras. De vez em quando, os padres colocavam um pouco de água benta na sua testa e no topo da sua cabeça. Falavam muitas palavras em latim. Acho que nada fora do normal, do caso que eu havia testemunhado anteriormente, com a grande exceção que esse estava bem tranquilo. No outro, a mulher estava muito agitada e queria brigar.
Quando terminaram, os padres anunciaram para mim que ainda demoraria muitos dias para terminar e que talvez a criança não sobrevivesse. Eu olhava intrigado para a situação. A criança parecia completamente normal. Mas quando eu me projetava para fora da casa, o mal aconteceu. E eu senti realmente na pele do que o Padre Bento tinha me alertado. A criança agarrou meu braço e com uma força brutal começou a sussurrar no meu ouvido. Ele contou todos os traumas, brigas e problemas que eu havia passado na minha infância. Coisas que eu nunca contei a ninguém. Como aquela criança sabia daquelas coisas? No final, ela me disse que só a morte curaria as feridas. Quando saí cambaleando da casa, Padre Bento sabia que eu precisaria de muita ajuda também. O demônio havia me abalado. Eu também talvez tenha sido possuído. Naquele momento, estava desesperado no carro e só pensava em morrer. Os padres correram comigo e me trancaram em uma sala vazia. Nos próximos dias que se seguiram, quem foi exorcizado fui eu. No final, eu sobrevivi para poder contar essa história. E o meu próximo livro não foi alertando sobre o charlatanismo do exorcismo. Foi contando ao mundo que aquilo era real e funcionava. Usava o meu caso como exemplo. O mal pode estar escondido onde nós menos esperamos. Talvez a tranquilidade traga todo o caos necessário.